Oi, gente, todos em casa? Tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a imunidade e a isenção dos impostos para as entidades sem fins lucrativos. Bom, eu lembro a vocês que toda e qualquer entidade do terceiro setor, ela tem uma finalidade pública. Por quê? Essa finalidade, ela detém o objetivo de complementar as ações do Estado. Ou seja, essas entidades, elas fazem as vezes do Estado. E aí, justamente por esse motivo, que o legislador reconheceu na nossa Constituição Federal a importância destas instituições ao conceder a imunidade fiscal. Bem, e o que é a imunidade fiscal? A imunidade fiscal nada mais é do que uma forma de não incidência do poder de tributar. Então, estes entes, eles não podem ser tributados desde que atendam a alguns requisitos. Que requisitos são esses? Eles estão previstos lá na nossa Constituição Federal. Por quê? Porque a própria Constituição Federal estabelece a imunidade dos impostos, mas ela não reconhece, por exemplo, a isenção de taxas. E aí, nesse sentido, ela faculta a cada ente federativo conceder ou não reduções ou isenções. A verdade é a seguinte, minha gente, não há um consenso sobre a matéria. Por quê? Porque o fato desta facilidade que foi criada pelo legislador para o recebimento de benefícios fiscais, ele trouxe um outro problema. Qual foi este? A facilitação da corrupção por conta da concessão de verbas públicas, com a concessão de auxílios e subvenções orçamentárias. E aí, na tentativa de barrar esta farra, o que foi que aconteceu? Hoje, para que se possa ter o reconhecimento e o direito à imunidade, o governo passou a controlar rigorosamente essas entidades. E aí, impôs uma série de entraves burocráticos que foi, inclusive, de encontro ao que é estabelecido pela nossa Constituição Federal e ao Código Tributário Nacional. Mas e aí, finalmente, o que é a imunidade do imposto que está prevista na nossa Constituição Federal e na Lei Complementar? Bem, o artigo 150, inciso 6 da nossa Constituição, ele diz: é vedado à União, Estados, Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre, lá no inciso 6º, a linha C, as entidades de assistência social sem fins lucrativos. Então, este artigo, minha gente, ele traz justamente o princípio da imunidade tributária. E o que é que ele faz? Ele assegura a não incidência dos impostos às instituições beneficentes. Agora, esta imunidade, ela atinge única e tão somente aos impostos cujo fato gerador seja a renda, patrimônio ou serviço. E aí, esta imunidade, ela limita o poder de tributação por parte do Estado. Por quê? Porque ele passa a não mais poder instituir impostos para estas entidades beneficentes. Bom, eu trago também para vocês o artigo 146 da Constituição Federal. O que é que ele diz? Cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais. Que lei complementar é essa, minha gente? O Código Tributário Nacional. E aí o CTN, lá no artigo 14, ele traz os pressupostos para não tributação. Então, sempre houve uma condição para que a entidade ela possa usufruir da imunidade. Que condição era esta? A não distribuição dos lucros. Todavia, nunca esteve proibido obter receitas destinadas, por exemplo, para a sua expansão, para a manutenção da atividade. Repito, apenas havia uma proibição de distribuição dessas receitas aos seus membros ou a remessa ao exterior. E aí, paralelamente, a legislação específica do imposto de renda, ela proíbe a remuneração dos dirigentes. Bom,
Nesse sentido, eu gostaria de lembrar um pouquinho para vocês qual a diferença da imunidade para isenção. A imunidade ela está prevista na nossa Constituição Federal e eu já disse a vocês, ela é uma limitação à competência de instituir tributos e não pode ser confundida com dispensa. Repito, ela é uma proibição que o legislador crie algum tributo. Então, a imunidade é um direito adquirido à não cobrança por parte destas instituições. E a isenção, minha gente? A isenção é um benefício fiscal, é uma renúncia fiscal por parte do ente tributante. Ele poderia cobrar, mas tendo em vista que entende ser aquela atividade relevante, aquela atividade importante para a sociedade, o que é que ele fez? Ele concedeu, através de uma lei ordinária, essa isenção. Isto está previsto lá no artigo 1751 do Código Tributário Nacional. Então, neste caso, o que é que acontece? Na verdade, há uma exclusão do crédito tributário. Por quê? Porque a alíquota pode ser aumentada, diminuída ou suprimida pela lei ordinária a qualquer momento. No caso da isenção, o imposto é devido e há obrigação do pagamento. Por quê? Porque ocorreu o fato gerador. Mas o próprio ente tributante, ele por entender, repito, relevante àquela entidade, ele vai lá e dispensa por um determinado prazo e se ela também atender a determinadas condições. Que condições são essas? A primeira delas, a finalidade não lucrativa. A entidade do terceiro setor, normalmente, ela não tem fins lucrativos. Ela pode oferir receitas, lógico, para o seu próprio sustento, para que o projeto ele possa ter o seu caminhar através das suas próprias pernas e para que justamente ele consiga sobreviver. O que é que não poderia, a princípio? Distribuir qualquer parcela entre os seus associados a título de lucro ou participação nos resultados. Mas, repito, pode-se vender mercadorias e pode-se prestar serviço. Quanto à venda das mercadorias, não há nenhum tipo de vedação. Agora, é preciso, para que você tenha o direito à isenção, que essas receitas elas sejam aplicadas na finalidade da própria instituição. Ou seja, não pode ser distribuído o lucro. Por quê? Porque não é uma atividade empresarial. Nesse caso, é recomendado que o estatuto da entidade ele traga a realização dessa atividade com bastante clareza. Para quê? Para que ela possa estar situada dentro das condições previstas na lei. E a legislação e a jurisprudência, infelizmente, ela não reconhece o direito à isenção do ICMS. Por quê? Porque, segundo o legislador, segundo os julgados, isso aí traria uma concorrência desleal em relação ao setor empresarial que paga os seus produtos. Porém, eu lembro, essa atividade ela desenvolve através de uma situação que já detém benefícios fiscais. E é justamente por isso que eles não concedem a isenção no ICMS. Pois bem, então como nós já conversamos, essas entidades sem fins lucrativos, elas têm como base o seu estatuto, elas podem contratar empregados, elas podem realizar movimentações financeiras, elas podem prestar serviço, elas podem vender mercadorias. Agora, o que é que não pode? Toda e qualquer atividade que seja passível de tributação vai ter que se observar os ditames da Constituição Federal. E aí, a nossa Constituição, ela concedeu imunidade das contribuições para a Seguridade Social a estas entidades beneficentes de previdência, de saúde e de assistência social.
Eu lembro a vocês que os tributos eles se desdobram em várias espécies. Nós temos os impostos, nós temos as taxas, nós temos as contribuições. E dentre as contribuições, algumas justamente se destinam para a questão da Seguridade Social, ou seja, para o financiamento da saúde, da previdência e da assistência social pública. Então, minha gente, existe uma contribuição específica para a previdência social que é devida pelos empregadores, chamada de cota patronal. Por quê? Porque ela vai incidir sobre a folha de pagamento. Nós temos também a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Nós temos a contribuição ao Fundo de Investimento Social, a COFINS, que vai incidir sobre as receitas provenientes das vendas de mercadoria e prestação de serviços, aplicações financeiras e aluguéis. E nós temos também o PIS, que é destinado a promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas. E aí, de acordo com o artigo 195 da Constituição Federal, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas na lei. E aí eu volto a perguntar a vocês, finalmente, é isenção ou é imunidade? Na verdade, o que nós temos é uma denominação imprópria do Instituto, denominado isenção. Por quê? Na verdade, isso não afeta a natureza jurídica. É chamado de imunidade, mas o legislador, a meu ver, queria se referir à isenção. Mas bem, o fato é que o STF já se manifestou no sentido de conferir o caráter de imunidade à isenção concedida pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. E o que é que este artigo faz, minha gente? Ele traz as exigências a que devem atender as entidades beneficentes para que elas possam gozar da imunidade nela prevista. Bom, tratando-se de imunidade, o que é imunidade? É uma limitação do poder de tributar. Isso está lá previsto no artigo 146, inciso 2º da nossa Constituição Federal. Nesse sentido, a nossa Constituição ela deixa para outras normas, dentre elas o Código Tributário Nacional, regular os requisitos para garantir a limitação do poder tributar. Eu mais uma vez chamo a atenção de vocês que o artigo 14 do CTN ele estabelece os requisitos para que as entidades elas possam ter acesso ao benefício dos impostos que trata o artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal de 1988. Pois bem, e a imunidade que está prevista lá no artigo 156 da Constituição Federal? Bom, a contribuição social que trata o artigo 195, parágrafo 7º, não é um imposto e não incide sobre o patrimônio, renda ou serviço da entidade, mas sim sobre a remuneração do que eles prestam serviço. Assim, essas entidades beneficentes elas podem ser contempladas com duas imunidades. A primeira delas, de impostos, e a segunda, de contribuição à Seguridade Social. Falei a vocês que existiam muitas fraudes. E aí o que foi que o governo fez? Ele criou uma série de entraves burocráticos, dentre elas a necessidade do prévio reconhecimento da utilidade pública ou de um registro no Conselho Nacional de Assistência Social. Pois bem, quem é que tem acesso à isenção? Quem cumpre os requisitos da Lei 8.212 de 1991, Lei 8.212 de 91, que trata justamente da organização da Seguridade Social. A entidade do terceiro setor que promove ações nas áreas de saúde, educação, assistência social, ela tem o direito de pleitear o certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS. E este aí é um ponto de partida fundamental para a concessão da isenção. Qual a importância dessa certificação, minha gente? Ela é fundamental para a vida das entidades da assistência social. Por quê? Porque o não recolhimento
vai gerar uma economia em torno de 25% sobre a folha de pagamento destas entidades. As benesses que vêm da certificação, elas se refletem justamente na procura destas entidades pelos órgãos competentes para expedição dos SEBRAs. Entretanto, em decorrência de uma omissão legislativa, em decorrência das divergências jurídicas, de interesses políticos e econômicos, o que é que foram criadas? Burocracias, entraves para a certificação destas entidades de assistência social. E aí eu faço uma pergunta para vocês, na verdade mais uma, não é? São justificáveis os requisitos exigíveis na norma? Sim, minha gente, são. Por quê? Para evitar essas fraudes. A imunidade é um privilégio que, se não bem acompanhado, vai prejudicar a todos os trabalhadores, tanto que não há neste benefício em nenhum outro país. Se vocês tiverem interesse, eu peço que observem o disposto lá no decreto 3048 de 1999, que vai regulamentar a Previdência Social. Nesse sentido, nós temos o artigo 13, que foi objeto de um ADIM, a ADIM número 1802, e temos o artigo 15, que foi objeto de uma medida provisória 2858, dígito 35, da Lei 9532 de 97. Estes artigos que eu estou falando a vocês são da Lei 9532/97. E esta lei, ela vai estabelecer os casos em que as entidades podem vir a perder a imunidade ou a isenção. E aí, o que é que eu destaco para vocês? Infração à legislação tributária, ou seja, realizar uma declaração falta, omitir receitas, simular bens, simular dinheiros ou cooperar para que terceiros soneguem tributos ou pratiquem ilícitos fiscais. 2. Pagamento em favor dos seus associados e dirigentes, sócios ou acionistas de despesas consideradas indedutíveis na determinação da base de cálculo do imposto de renda ou contribuição social sobre o lucro. Destaco para vocês que o legislador ele tinha em mente a importância do trabalho desenvolvido por estas entidades, mas ele não poderia deixar aberta a possibilidade que oportunistas entrassem no sistema e mais uma vez o fraudassem. Então, a intenção da criação desses entraves nada mais foi justamente do que conceder uma benesse que não ficasse engessada por parte da lei, mas somente concedeu a quem atendesse efetivamente aos requisitos legais. Eu lembro a vocês que a Lei 9790/99, que dispõe sobre a qualificação da pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos como organização da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, ela possibilitou a remuneração dos dirigentes. Eu lembro também que a Lei 13.019 de 2014, que foi o marco regulatório das organizações da sociedade civil, ela veio justamente para, dentre outras coisas, viabilizar a remuneração e acabar de vez com a celeuma de que, se a entidade remunerasse, perdia o direito aos benefícios fiscais. Porém, eu destaco que ela trouxe, mais uma vez, uma série de exigências e um acompanhamento todo especial para que se possa receber estes benefícios. Bem, com isso nós finalizamos esta nossa conversa de hoje acerca da imunidade e isenção para as entidades do terceiro setor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que deixe o seu like aí na minha página do YouTube. Se inscrevam lá no canal, se ainda não se inscreveram. Compartilhem essas informações que com certeza podem ser de interesse de todos, não é? E aí, com isso, vocês sempre vão estar recebendo novidades. No mais, fiquem com Deus e um forte abraço do professor Bruno e até já.